Estamos de volta no Consultório de Família. Estamos falando hoje mais uma vez, dando continuidade ao tema da semana passada, sobre pessoas que estão em busca de um amor. Mas hoje nós estamos assim tomando uma linha de dizer para você como essas meninas que estão aqui no programa de hoje chegaram a encontrar um amor. O que acontece nesse processo? Porque assim, a gente há de ser bem sincero com você, de que no final das contas, alguns de nós, ou alguns dos que estão solteiros, vão ficar ainda um bom tempo sozinhos. Uma ficou 4 anos e meio, a outra ficou... Não, você nem 6 meses, né? Mas é uma outra situação, com 24 anos, 6 meses já é muita coisa. Mas aí você vai, com o tempo, você vai dizer, Darleide, talvez mais 2 anos sozinha? Ah, não vou aguentar. Vai aguentar, minha amiga, é isso que nós queremos, ou meu amigo, nós queremos chegar ao final do programa tendo dito para você alguma coisa que revigore a você como mulher ou você como homem, para que você não seja dependente de encontrar alguém para então, só então, ser feliz. Tá certo? Então vamos conversando aí sobre isso. Deixa eu mandar um beijo aqui para o pessoal que nos acompanha no Twitter, o Matheus Vilas. Ele diz como ficar influencia no ficar sozinho, que aí eu vou deixar que o pastor Marcelo dê uma palavrinha sobre isso. Tem diz, oi Darleide, a minha avó é super fã do seu programa e ela tá mandando um beijo. Beijo pra vovó, quem fala com a gente é o Paulo. Depois o Paulo diz assim, ô Darleide, eu quero essa sacolinha pra minha avó. Manda um beijo pro pessoal do Jardim Alvorada, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Beijo, mas é tão engraçado. É só a vovó que gosta do programa. Você não gosta, Paulo? Ai, que dó. Fiquei tristinha, mas dá beijo pra sua avó, viu? É muito engraçado encontrar a meninada. Eu falei assim, a minha mãe adora você. A mãe, né? E ele, tipo... Enfim, manda o recado da minha mãe e da minha avó. Beijo, queridos. Muito bom ter o contato de vocês. Pastor, essa história do ficar. A Ruiva Feliz, beijo pra você. Muito sugestivo esse seu Twitter, Ruiva Feliz. O Givaldo e a Mazé em Maceió diz, só casamos bem depois dos 30 anos. Estamos muito bem casados. E são de Arapiraca, Alagoas. Um abraço pra vocês, queridos. Beijo. Pastor, essa história do ficar. Deixa eu perguntar para as meninas, ficou algum dia com alguém? Conta a verdade. Não. Não, né? Só namoro sério mesmo dentro de casa. Muito bem, que bonitinho. Ana, você chegou a ficar com alguém? De jeito nenhum, bem. Se eu não pudesse a estrela de Belém, a vaquinha de presépio, nunca. Nunca. Como é essa história? Se não pudesse a estrela de Belém, vaquinha de presépio, nunca? Eu não nasci para ser a segunda, entendeu? Eu não nasci para ser a outra, de jeito nenhum. Eu quero o meu e tem coisas que a gente não compartilha. Uma delas é um companheiro. Muito bem, pastor, mas tem gente que fica por ilusão e tem gente que fica por carência. Tem vários motivos, né? É interessante, Darleide, que o ficar, ele nunca satisfaz o coração humano. Você, para desenvolver um relacionamento, você precisa gastar tempo. É assim com a mãe, por isso que a mãe leva 9 meses para dar à luz. Ela tem tempo para aceitar a vida daquela criança, na vida dela, e tudo aquilo que vai acontecer. Então esse é o protótipo de todos os demais relacionamentos que você vai ter na vida. Agora você imagina você trocar as suas emoções com outra pessoa. Eu acho que a maioria das pessoas que ficam, elas não têm muito a dar. Elas talvez não gostem tanto de si mesmas, então elas pensam que, como eu não tenho a dar, eu fico, passo ali aquelas 2, 3 horas com essa pessoa, beijo muito, abraço muito, mas eu tenho que passar para outro, porque eu não tenho uma história para contar, talvez eu não tenha coisas interessantes para dividir. Só que isso vai fazendo o quê? Só vai aumentando o vazio, né, existencial que a pessoa tem. Porque, obviamente, isso também é inconsciente, né? Claro. Ela está indo, está numa carência, eu vou e tal, mas essa coisa inconsciente fica ali registrada. Com certeza. Outra coisa que eu vejo também, Darleide, é o seguinte, é a doença, que eu vejo muito claro nos jovens, é a doença do afeto. Não tenho afeto em casa, então eu vou achar alguém fora da minha família para me dar esse amor que talvez eu não tenha recebido em casa. Então a moça olha para aquele rapaz e fala, você vai me dar o amor que o meu pai não me deu. E aí se fissura naquele relacionamento e para não perdê-lo, aceita de tudo. Aceita ser a outra, aceita ser um relacionamento com um camarada, às vezes doente, né? Uma pessoa que bate, que espanca, um relacionamento que todo mundo vê que não vai ter futuro. Mas a pessoa fica ali para não ficar sozinha, como já ficou, talvez desde a infância e na juventude. Aceita aquilo, obviamente um relacionamento desse nunca vai dar certo. Pior ainda quando vem os filhos, porque os filhos serão resultado de uma relação infeliz e insatisfeita.
Né? É isso mesmo. Darleide, ontem fez 11 anos que eu, Cristiane e o Márcio, seu câmera, mais lindo, ela fala, fizemos nosso aniversário de casamento. Mande um beijo para ele. Não, você tem que mandar um beijo para ele, minha amiga, e que ele é o presente de Deus, o presente que Deus... Já mostrou o Márcio? Vai mostrar. Deixa eu ver de novo a carinha do Márcio. Faz carinha de feliz. Oh, que carinha de feliz. 11 anos, Márcio. Namorou quanto tempo? Deixa eu ver. 6 anos? Uau! Mande um grande beijo para ele é um presente de Deus, eu amo muito e quero viver a eternidade com ele. Um grande beijo para você. Beijo, Cris, Deus te abençoe, parabéns por estes 11 anos de casamento. Deixa eu voltar aqui, Darleide, tenho 23 anos, fiquei 2 anos sem namorar, esperando a pessoa certa. Às vezes cheguei a questionar a Deus porque não estava respondendo às minhas orações. Mas há bastante tempo eu estava tranquilo em relação com isso, esperando a resposta de Deus. Hoje eu estou namorando há mais de 2 meses com uma pessoa incrível, descobri realmente o amor com ela. Agradeço a Deus todos os dias por ter me dado paciência para esperar o tempo certo de ter colocado a pessoa certa na minha vida. Vamos falar de paciência, querida? Como foi o seu tempo de paciência e espera? 4 anos e meio sozinha. Não foi fácil. E o que me ajudou quando eu conheci esse grupo de oração, e ali chegando, eu comecei a perceber como que aquelas pessoas elas eram comprometidas com Deus. E eu descobri que, na realidade, eu não sabia orar. Eu não confiava nesse Deus em pedir para Ele um companheiro, porque eu não conhecia, eu não tinha um relacionamento assim tão forte como eu imaginei que tivesse. E aí, observando essas pessoas, eu comecei a aprender a orar, porque com Deus a gente tem que ser pontual, a gente tem que ser claro. Eu orava às vezes assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, então o Senhor atenda as minhas necessidades conforme a sua vontade. Não, eu acho que você tem que ser pontual. O meu calo do dedo tal está doendo e eu preciso de uma solução para ele. E aí eu comecei a desenvolver isso nas minhas orações e eu comecei a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. E no grupo eu observava, por exemplo, a Sônia, ela é uma amiga do grupo de oração, que ela na mesa de jantar dela, ela tem um lugar para o anjo dela. Eu achava aquilo impressionante. Falei assim, puxa vida, é aqui que eu vou ficar com esse grupo, né? Porque eles vão me ajudar a crescer onde eu estou precisando. E assim foi indo, né, esperando, e não foi fácil mesmo, não foi, porque acontece aquelas datas comemorativas, né, que aí sim que você percebe, né, porque a mídia coloca aquela coisa, né, o consumismo e tal, a gente percebe que está sozinho, é um horror, mas aí eu comecei a contar as bênçãos, né, me lembrar de todas as situações e a maneira como Deus havia conduzido a minha vida até ali. Então, eu não precisava ter medo, eu precisava confiar de que no momento certo as minhas orações seriam atendidas. E devagarzinho, porque assim, eu tinha uma ansiedade muito grande, né? Então, assim, eu acordava pensando no casamento, no companheiro, eu dormia pensando nisso, eu ia trabalhar com revista de noiva, entendeu? Sabe assim, olha, uma perturbação. Aí, as minhas prioridades, elas estavam completamente invertidas. E eu tinha uma dificuldade para aceitar aquele texto que diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu ficava assim, mas será? Né? E aí eu comecei a inverter as coisas e pedindo para Deus, para que preenchesse meu coração, porque eu queria sentir aquela paz. E mesmo nesses períodos de angústia, as pessoas me chamavam para conversar com grupos de jovens, né, para falar de relacionamento. Você está me tirando, né? Entendeu? Sabe assim, para falar, e eu ia, sabe? Eu ia, chegava, nossa, conversava e falava e tal, e eu ficava assim, incomodada depois quando eu chegava em casa, que eu ficava assim, ai, Ana, como você é cara de pau. Você fala para as pessoas uma coisa, mas você não coloca em prática na sua vida. Para você não serve. Lindo para os outros,
isso, entendeu? Muita cara de pau sua. Como é que você fala um negócio desse? Então, está na hora de experimentar esse Deus que você fala para as pessoas, né? Os seus namoros, entregar na mão de Deus, etc. e tal. Está na hora de você colocar isso em prática. E aí as coisas começaram a acontecer. Mas assim, às vezes a gente fica assim naquela angústia de querer, ai, amanhã, né? Amanhã vem. Não, e não veio. E passou 1 ano, e passaram 2, passaram 3, e eu conheci uma pessoa que eu achei até interessante. Assim, poxa vida, nossa, eu acho que é esse. E nós começamos a conversar, e quando nós nos conhecemos a primeira vez, quando eu olhei para ele, eu falei, aí tem. Aquilo ali tinha uma cara de lobo. E eu falei assim, ali tem alguma coisa errada, porque eu pedia muito para Deus, assim, no relacionamento com Deus, nessa conversa com Deus, um fala e o outro também tem que escutar. Uhum. E eu pedi para Deus, ai meu Senhor, me mostra, me ajuda a perceber se eu não quero cair em outra cilada. Segura aí, eu acho que essa é muito pontual esse aspecto. Quando uma pessoa está com muito desejo, ela precisa, você fazia isso, acordava pensando, preciso de um namorado, casamento, ai meu Deus, andava com revista de noiva, ai porque minhas amigas todas casaram, eu estou sozinha, e eu, de manhã, de tarde, de noite. Aí você fica numa busca tão desenfreada que vai que o primeiro que aparece, tô nessa, porque tem uma carência, tem o medo, tem a solidão que tá ali, e aí você vai nessa. E aí esse momento da percepção, olha. Eu acho que você pode lembrar daquela música do Arauto do Rei. Vale a pena esperar, né? Uhum. É uma música que, quando aparecia esses príncipes aí no meio do caminho, até chegar no atual meu, que... Esse é o príncipe, os demais foram os sapinhos. Brincadeirinha. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ter um objetivo, traçar esse objetivo, e vai aparecer coisas que são fora do seu ideal, do que você precisa e do que Deus sonha para você. Então, lembra que vai valer a pena esperar, porque você vai passar o resto da vida com essa pessoa. Então, vale a pena esperar 1 ano, porque você pode passar 20, 30 anos com essa pessoa. E tem que ficar com a anteninha ligada, né? Tem que ficar antenado no jeito que fala, no jeito que é, porque não é verdade que essa carência, principalmente a mulher que põe uma expectativa, ai, deve ser ele, o milagre aconteceu. E nós temos visto tantas mulheres e tantos homens também que foram enganados por causa do primeiro olhar. É interessante que a Bíblia menciona um caso desse. Abigail era uma mulher assim de um comportamento, de um caráter maravilhoso, mas ela vai e se casa com Nabal, e esse indivíduo, o nome dele significava tolo. Curioso é que ele era de uma tremenda de uma família, a família de Caleb, uma família de um respeito maravilhoso em Israel. Ele era chefe de uma tribo, né? Então era um sujeito, um líder, mas o próprio nome dizia o quê? Tolo. Esse sujeito é um tolo. Ela casou-se com ele. E no decorrer da vida, ele foi demonstrando quão tolo ele era. Até acontecer aquela situação com Davi, né? A Bíblia diz que o próprio Senhor o feriu, o matou, e depois ela se tornou esposa de Davi. Então não adianta você olhar para o indivíduo e achar, não, mas ele é de uma família muito boa, ele tem um grande, né? Tem muito dinheiro no bolso, é isso e aquilo, tarará. Mas olha, se ela talvez tivesse pensado um pouquinho mais, tivesse esperado um pouco mais, teria percebido a evidência que estava diante dos olhos. Olha só. E teria evitado sofrimento. Né? Tanto sofrimento que teve. Enquanto conversávamos no outro momento, você disse que namorou com um rapaz bonito, um outro, né? Que você namorou com uns rapazes bonitinhos. Namorou com um rapaz bonito, também rico, que você até se sentia constrangido quando entrava na mansão dele, não é verdade? Sim. E é que era uma pessoa, fala um pouquinho dele, era uma pessoa boa, caráter e tudo. Você dizia assim, gente, ele é um cristão de verdade. Meu número, né? Seu Como número. dizem por aí. Uhum. Mas, assim, a gente se engana, né? Enganou seu coração, então... Esperar nunca é demais, assim, no Senhor, mas a gente tem que agir. Todas as oportunidades que eu tive para ir para acampamento, congressos, simpósios universitários, eventos da igreja, que o meu objetivo era namorar alguém da mesma fé que a minha. Então, eu tinha que procurar nesse lugar, não tinha como ir em outro ambiente. Então, eu fui. Né? Porque tem muita gente que fala assim, mas eu estou esperando, mas não sai de casa. Tem um evento, não quer ir, não se arruma às vezes para sair. E aí fica difícil, né? Ele não vai cair de paraquedas. É.
Olha como é a coisa assim do equilíbrio, né? Não pode ficar esperando só em Deus, mas também não pode descartar Deus da conversa, né? Não. Porque houve um momento assim, não vou orar, porque Deus não tem muito a ver com isso, vou deixar, eu me resolvo. Não resolveu nada, porque eu não resolvo nada. Mas você e Deus é uma parceria, né? É um trabalho contínuo. Dizer pro pessoal aí de casa, a nossa eco bag hoje de presente pro pessoal que retweetaram o link que nós estamos postando para você aí o tempo todo. No final, não diga que eu não avisei, hein? Só pro pessoal do Twitter, porque é mais fácil, já expliquei, eu desejaria dar de presente para todo mundo, inclusive o pessoal que manda e-mail pra gente. Consultório de família, beijo pro Paulo, beijo pra Sueli, que trouxeram aqui esse presente pra gente. Eu tô compartilhando com o meu público, meu povo querido, tá? Tem só um tempinho da gente ir pro intervalo e aí a gente retoma, já vai ser o último bloco. Vê só, rapidinho. Então vamos amarrar essa história aqui para ficar bem dito o que nós queremos dizer. Só abre então a questão de assim, quando foi que você esteve bem com Deus, como as coisas mudaram dentro de você? Depois desse período, nessa resposta, quando eu pedi para Deus, me ajuda a identificar se ele for uma pessoa bacana, que eu possa aproveitar esse momento, mas se não for, o Senhor me mostra, porque eu não quero passar por uma situação ruim novamente. E o Senhor me mostrou. Minha oração foi pontual, como eu falei, né, a gente tem que ser pontual com Deus. Eu falei, meu Senhor, se aquele moço for realmente, como eu estou pensando, um lobo com pele de cordeiro, o Senhor, por favor, esquenta aquela capa. Foi exatamente a minha oração. Esquenta a capa. Esquenta aquela capa. E aí a capa esquentou e o lobo se mostrou exatamente como eu tinha imaginado. Eu falei, ai meu Deus, muito obrigado. Dali para frente, em diante, eu disse para Deus, olha meu Senhor, o Senhor sabe que eu gostaria de ter a minha família, mas o Senhor vai prover isso no seu tempo. Eu não vou mais me estressar com isso, acabou, eu não quero mais ansiedade, eu vou esperar o tempo que for. E nesse tempo de espera, você saía, brincava, sorria, me parece que você é uma moça que tem um bom humor, você é uma enfermeira, ou seja, você tem uma atividade profissional, você foi ser feliz? Ou você ficou assim em casa, comendo chocolate, lixando a unha, como é que foi? Antes. Não dá pra falar agora, amiga, tem intervalo rapidinho. Beijo pra você aí de casa. Depois do intervalo eu vou falar pra você sobre o Guia de Estudo Bíblia Fácil, novinho, que está chegando pra você aí de casa que quer estudar a Bíblia com a gente. Porque olha só, quando nós estamos aqui falando, trazendo conteúdo, nós estamos sempre pensando e preparando alguma coisa que seja do coração de Deus para você. E o Guia de Estudo Bíblia Fácil é um destes presentes que nós temos para te dar. Depois do intervalo eu falo mais sobre isso. Até já, beijo grande. Manda e-mail para a gente, participa aqui do consultório de família feito com muito carinho para você. Até já.